Amém, família amada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou de volta, glória a Deus, estou de volta mais uma vez. Deus seja louvado. Meu nome é Ana Lúcia, eu sou da Igreja Ministério Tocarte de Itaipuaçu, Maricá. Meu pastor é pastor Emílio, pastora Jaqueline, uns pastores amados do Senhor, uns escolhidos de Deus nessa terra, para trazer as boas novas para todos nós. Amo muito meus pastores, são pessoas maravilhosas que Deus escolheu, que o Senhor Jesus continue dando discernimento, sabedoria e saúde a eles. Então, família amada, eu trouxe uma palavra aqui. Essa palavra a minha pastora pregou ontem e o Senhor falou muito ao meu coração através dessa palavra. Que ela está em Mateus 16, que a minha pastora ela leu ontem essa palavra. Deus falou poderosamente através da vida dela, né? Através dela o Senhor falou poderosamente nesta palavra. Então, eu vou começar no 13, Mateus 16, 13, que fala assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? A gente tá pingando o cabelo aqui que eu molhei, que tá muito calor, muito calor. Aí eu fico agoniada no calor, fico me molhando toda hora. Então, vamos lá, né? Eu perdi aqui, que tá caindo água aqui, eu perdi um pouco. Então, fala assim. Vou ler novamente, no 13, que fala assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão, Borjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa palavra o Senhor falou muito no meu coração. Me trouxe uma revelação de como eu era antes e assim, o que Deus me transformou, a minha mente hoje. Como era a minha mente antes, o que eu pensava, o que eu achava, e como eu sou hoje, o que eu penso e o que eu acho. Eu era uma pessoa da mente muito fechada, muito, muito fechada. Eu acredito que não só eu, quem não conhece a palavra do Senhor, quem não nasceu em berço evangélico, sabe que a gente, né, veio do mundo, quem não é espírita, é católico, não sei, a religião de cada um. Eu era católica, mas assim, uma católica não praticante. Eu ia numa missa uma vez no ano e não entendia nada, né? O que era que o padre falava, eu não entendia nada. Só ia para ir mesmo, para dizer que estava indo, que a minha mãe ia, eu ia junto com ela. Mas eu não via assim minha mãe preocupada para ir para a missa, meu pai preocupado. Eu nunca vi meu pai numa missa. Assim, eles iam também, a minha mãe não ia porque a igreja que tinha era longe. A cidade, nós morávamos no sítio, a cidade era longe. Então, aguardava, quando era no Natal, tinha festa. Aí a gente ia para a festa à noite, dormia lá mesmo, sentada na calçada da igreja. Muita gente ficava para assistir a missa no outro dia, para vir para casa. Então era assim.
Para mim era mais um divertimento, uma festa mesmo, do que entender o que o padre falava, que eu não entendia nada. E vivi a minha vida inteira assim, cresci, casei e fiquei assim. Até o dia que o Senhor me chamou. Até o dia que o Senhor, não que ele não tinha me chamado antes, sempre me chamou. Sempre o Senhor Jesus Cristo enviou pessoas para falar dele para mim. Mas eu nunca dei ouvido, eu nunca quis ouvir. Mas mesmo assim ele nunca desistiu de mim, glória a Deus, né? Nem de você também. O Senhor nunca desistiu de você, nunca desistiu de mim, por isso que estamos aqui. Então, o Senhor, eu tive esse encontro com Jesus. E eu vendo essa passagem aqui de Pedro, quando ele perguntou, Pedro, respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo. Quando ele perguntou, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quando ele perguntou a Pedro, né, o Pedro que achava quem ele era. E Pedro respondeu, e Simão Pedro disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesta hora, Pedro ele teve a certeza com que ele estava falando. Ele teve a certeza que Jesus Cristo era o Filho de Deus e é o Filho de Deus. Então eu creio que nesta hora o Senhor se revelou. Não foi Pedro que revelou quem Jesus era, foi o contrário. Foi Jesus que revelou para Pedro quem ele era. No coração, Jesus Cristo colocou no coração de Pedro a certeza de quem ele era. Então ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nessa hora as escamas, Jesus Cristo derrubou as escamas dos olhos de Pedro. Pedro não era igual os outros que achavam que ele era Jeremias, achava que ele era Elias, achava que ele era João Batista. Pedro nessa hora, Jesus nessa hora se revelou para Pedro, como ele se revelou para mim e ele se revelou para você. Achei muito linda essa palavra. Eu fiquei meditando ontem à noite. A minha pastora ela trouxe falando sobre essa passagem, né? E sobre união que a gente tem que viver. Nós temos que viver em união. O Senhor Jesus Cristo nos chamou. Então, essa palavra, essa passagem de a gente viver unidos, somos a igreja. Aí Jesus fala aqui nessa passagem também, que fala assim, quando ele perguntou, ele falou para Pedro, bem-aventurado, respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que foi que Jesus respondeu para ele? Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és. Olha, nós somos bem-aventurados, famílias, irmãos e irmãs em Cristo, nós somos bem-aventurados, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, nós somos bem-aventurados, porque foi Jesus que falou. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelara, mas meu Pai que está nos céus. Oh, aleluia, Jesus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, ele nos chamou, ele nos transformou. Meu nome é Ana Lúcia, ele transformou do meu nome de Ana Lúcia para a igreja. Hoje eu sou a igreja de Cristo. Hoje você é a igreja de Cristo. Hoje nós somos a igreja de Cristo. E quando essa igreja se junta, né, fica todo mundo unido. Oh Jesus, oh Senhor, eu creio que o clamor sobe, o fogo desce, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, se levanta do grande trono e recebe o nosso louvor, porque as igrejas estão juntas no templo. Precisamos do templo. Nós não podemos dizer que quando a gente fala assim, eu vou para a igreja. Não, a igreja vai para o templo. É assim que a gente deveria falar, né? Ô igreja, vamos para o templo. Ô igreja, glória a Deus que Jesus transformou o meu nome de Ana Lúcia para a igreja. Ele mudou o meu nome. Quando a gente tem um encontro com Jesus, ele muda o nosso nome. Nós não se chama mais o mesmo nome que chamava. Ele nos chama pelo nosso nome, mas ele transforma o teu nome de José, de Francisca, de Jane, de Jaqueline, a igreja. Terezinha, você é a igreja. Emílio, você é a igreja. Olha que nomes lindos. Transforma tudo igreja, 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 igreja. Somos todo, cada um de nós somos a igreja.
Jesus nos chamou para ser a igreja. Nós somos a igreja. Aleluia, Ele nos transformou. É maravilhoso. Aí fala assim, também eu te digo, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, olha, sobre Jesus, a pedra angular, sobre Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno não tem poder mais sobre a nossa vida. O inimigo não tem poder sobre mais a minha vida, nem sobre a sua vida. Ele poderia ter antes, porque a gente vivia sem dono. Eu sei que Deus sempre cuidou da gente. Mesmo quando a gente não conhecia a palavra do Senhor Jesus, Ele sempre cuidou. Ele sempre cuida, mesmo daquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, como eu não conhecia, Ele cuidou de mim. Ele me guardou. Ele guarda todos nessa terra. Deus, Ele guarda, Ele protege. Porque se Deus não protegesse todos, o malfeitor, as pessoas que têm os corações difíceis, né? Se Deus não protegesse e não guardasse, não existia ninguém na terra. Até porque ninguém é bom. Eu não sou uma pessoa boa. Bom é o meu Senhor, mas eu não sou boa. Eu tenho um grande privilégio de ter sido escolhida por Deus. Mesmo eu sendo uma pessoa de um coração difícil, o Senhor me escolheu. Então ninguém está isento. Ninguém, não, porque Ele me escolheu a mim, mas não vai escolher o outro. Vai escolher qualquer um que Deus quiser. Aquele que Deus quiser, aquele que o Senhor preparou já no ventre da mãe. Não importa o que esteja fazendo, não importa quem seja. Não importa, o Senhor vai chamar. O Senhor vai chamar. E aquele que Ele chama, o inimigo já perdeu. Ele não tem força, ele não tem mais. As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida. Nós temos um dono. O Senhor muda o nosso nome quando Ele nos chama. E Ele, além de Ele mudar o nosso nome, as portas do inferno não prevalecem. As portas do inferno é fechada sobre a nossa vida. Então essa passagem, Deus falou muito ao meu coração. Meu Deus, eu fiquei muito feliz assim quando vi essa revelação no meu coração. Eu sou a igreja. Eu já sabia que eu era a igreja. Mas sabe, ontem a minha pastora, falando da palavra do Senhor, veio muito forte no meu coração. Eu sou a igreja. Olha que privilégio, gente. Você é a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja. O inimigo não prevalece contra você, contra a minha vida, contra a sua vida. Não existe nada que possa nos atingir. O nosso Deus, nós somos a igreja de Cristo. Ele edificou a igreja sobre a rocha. Nós estamos na rocha que é Jesus. Que nós venhamos meditar nessa palavra dia e noite. Quando as coisas vierem, quando o vento forte passar, quando o vento vir para derrubar, lembre-se família, lembre-se irmãos e irmãs, filhos de Deus, lembre, você é a igreja, eu sou a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida em nome do Senhor Jesus. A porta do inferno não vai prevalecer contra a nossa vida. Nós somos a igreja de Cristo, glorificado seja o nome do Senhor. Nós tivemos o nosso encontro com Jesus. Ele derrubou todas as escamas dos nossos olhos, que a gente via cego. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus pelo amor, por esse amor. E Ele falou, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vamos vigiar o que a gente liga nessa terra. Vamos vigiar o que a gente fala, as palavras que saem da nossa boca. Vamos vigiar, porque a gente pode falar uma palavra e as palavras têm poder. A gente pode desligar uma bênção. A gente pode até perder as bênçãos. A gente mesmo com a nossa boca, a gente pode desligar uma bênção que está chegando na nossa vida. E a gente, com a nossa boca, a gente desliga, porque nós temos poder. Deus nos deu autoridade para ligar e desligar. Então, que nós venhamos ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pronuncia, o que sai da nossa boca.
que nós venhamos, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha nos abençoar, venha cuidar de nós, que nós venhamos sempre estar ligada, que nós venhamos estar atentos e atentos ao que sai da nossa boca, porque nós podemos desligar a nossa bênção e podemos ligar alguma coisa que não é bom para a gente pode ligar na nossa vida, trazer o mal para a nossa vida e deixar o bem embora. Trancar as portas das coisas boas que Deus tem para a nossa vida e abrir as portas do que é ruim. Então, que nós venhamos ter muito cuidado, porque o nosso Deus, Ele nos deu autoridade para ligar e desligar. Nós somos a igreja. O Jesus Cristo é a pedra angular, é a pedra. Nós estamos firmados na pedra, nós estamos firmados na rocha, nós estamos firmados em Jesus. Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe e venha nos guardar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que tenhamos todo um final de tarde abençoada, que Deus abençoe a noite de cada um de nós, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe poderosamente. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Agradeço porque quem for ouvir, quem for ver esse áudio, que nosso Senhor Jesus Cristo venha derramar chuva de bênção sobre a vida de cada um e de cada um em nome de Jesus.